No relógio da minha memória, agora são 7 horas. Já é noite. Vou até a barraca do seu nascimento apanhar a caixa com os ingressos. É hora de abrir a bilheteria. No caminho, olho no mastro para ver de que lado o vento sopra a bandeirinha amarrada na sua ponta. Isso é um ritual, porque se o vento sopra do lado contrário ao que o sol se põe, anuncia um temporal que pode atrapalhar o espetáculo. Na ponta do mastro também fica preso o alto-falante, e é de lá que vem o som do prefixo da abertura chamando a população para o espetáculo. Entre propagandas de mercearias e músicas que os moços dedicam às namoradas. A Dona Maria, mãe do Pirulito, costuma ficar na porta do circo recebendo os ingressos. Agora já são quase 8 da noite e ela já está indo para sua função. Vai ser um reboliço, teremos senhoras e senhoritas grátis, nossas filas estão intermináveis. Quando as portas se abrirem, começarem a entrar, será aquele reboliço com assobios daqui e dali. Mulheres de todos os cantos da cidade lotarão as arquibancadas. E Dona Maria vai gritar: Daniel, não tem mais lugar na geral, só nas cadeiras. Oi, meu nome é Naira Osório, nasci em Curitiba em 1941, portanto estou com 84 anos. Nasci em circo. Comecei a trabalhar com 2 anos cantando o Carmelito. Carmelito, você foi ingrato, fez de mim sapato, zombou da minha dor. Fiquei no Depois, com 4, eu comecei a fazer deslocação e rola, que isso aí no jargão artístico é macuambagem, é número fuleiro. Depois, com mais idade, eu aprendi mais números. Então, eu fui empregada há muito tempo no circo do seu Paulo Simões. Depois, meu pai foi para o Rio de Janeiro por conta própria, arrumou um contrato, ficamos 1 ano no Rio de Janeiro. Eu, minha mãe e minha avó odiamos. Meu pai perguntou, querem ficar no Rio ou quer voltar para São Paulo? A maioria ganhou, 3-1. Voltamos para São Paulo, para o circo do seu Paulo Simões. Meu nome é Iracema Cavalcante. Na verdade é Iracema Pires Cavalcante. Mas eu excluí o Pires e fiquei somente com o nome artístico de Iracema Cavalcante. Não sou de circo, não nasci no circo, mas venho de uma família que gosta da arte. Mamãe gostava muito de circo, o meu tio fazia parte do regional, então eu cresci ouvindo músicas. Minha mãe cantando Orlando Silva, Dalva de Oliveira, o meu tio era muito fã de Orlando Silva, então ele fazia parte do regional também. Então, aos domingos, eles iam ensaiar em casa e eu estava sempre ali no meio e tentando cantar.
Bom, nesse meio tempo, eu estava com 17 anos, aí a Zila Gonzaga, ela fazia radioteatro na PRD7, Rádio Clube de Sorocaba, aí eu, com o meu atrevimento, fui até lá para participar do teste. Fui aprovada. E participei da novela Alma Cigana, da Zila Gonzaga, até que ela me perguntou, como é seu nome? Eu falei, é Iracema. Ela disse, ai, mas esse nome não é artístico. Ah, eu vou colocar seu nome como Maria Tereza. E eu gostei do Maria Tereza. E trabalhei muitos anos com esse nome de Maria Tereza. Aí, nesse meio tempo, eu comecei a trabalhar com Nhojuca, a fazer parte do programa Domingo de Festa, que ele tinha na Rádio Cacique, de Sorocaba, antiga, era na Rua 7 de Setembro, ficava a Rádio Cacique. E eu, Pinduquinha, a Bentinha, o Sidney Carbone, após o programa Domingo de Festa, que ia ao ar, nós levávamos aquelas comédiazinhas, assim, de leve, no palquinho da Rádio Cacique. Depois de uma temporada, meu pai foi para Ciganada, Steknovich. Então a minha infância foi ótima. Viajava sempre com circo, naquele tempo não se tinha barraca em circo. Alugava-se casas para alugar, tinha muita casa para alugar na época. Então quando a gente viajava para o interior, Botucatu, cidades grandes assim, Ribeirão Preto, cidades grandes, Campinas, era tudo, a gente morava em casas alugadas. Depois voltamos para São Paulo, com o seu Paulo Simões de novo, e ali já era barraca. Só que a barraca nossa era de lona, era barraca americana. A gente não tinha barraca ainda normal. Daí meu pai começou a fazer a bendita barraca de zinco. Era aqueles tonéis de óleo, ele cortava, lavava muito bem, que era um trabalhão danado, e fez a barraca para nós de zinco em volta, com assoalho alto, e em cima era telhas de alumínio. Mas no caso em si, foi ótimo. A minha infância, a minha adolescência, até os meus 18 anos eu tive uma vida boa. Meu pai era rígido, não podia sair sozinha, mas eu saía muito com ele. Levava, toda segunda-feira eu estava para São Paulo para arrumar show. Então foi muito, muito boa a minha infância. No Steknovich tinha o número de bichos. A Elefô, então ela já estava tão viciada que ela entrava já pedindo as coisas, bala, e a maioria dava dinheiro. Daí no cocô dela saía moeda. Então eu e as meninas do Steknovich, a gente ia fuçar com pauzinho, não existia lupa de borracha. A gente ia fuçar com pauzinho e pegava as moedas para a gente. E naquele tempo a gente vendia retrato, assim, tirava uma foto boa da gente num número e daí imprimia e a gente vendia o retrato. Era engraçado isso, falar isso hoje em dia, né? Então a gente ganhava muito dinheiro vendendo retrato e cada empregado tinha direito a fazer uma bandeja de doce. Então eu lembro bem disso. Minha avó fazia pirulito. Minha mãe não fazia nada, porque era minha avó que fazia. Também aqui em Sorocaba, quando apareceu o primeiro Cidade contra a Cidade, ele foi no Silvio Santos e ganhou a ambulância, porque o Silvio dava uma ambulância para a cidade que ganhasse. Meu pai ganhou fritando um ovo na língua, sem proteção nenhuma nos olhos. Sabe? Agora eu penso que meu pai era louco mesmo, sabe? Então eu não tenho que reclamar de circo. Eu adoro o circo até hoje. Se eu pudesse, eu queria morrer no circo e ser velada no circo. Até que um dia ele me convidou para ir até o Circo Guaraciaba, porque ele fazia, no último espetáculo do Guaraciaba, toda a praça, ele fazia o casamento do Nhojuca. Eu fui com ele, foi a primeira vez que eu entrei no circo, pela parte de trás do circo, no fundo do circo, conheci os bastidores do circo. Bom, aí travou aquela amizade entre nós, do Circo Guaraciaba, até que um dia
o Pirulito me convidou para fazer bilheteria, se eu sabia fazer bilheteria. Eu falei, sei. Mas sem dúvida que eu aceitei. E foi assim que começou a minha carreira no Circo Guaraciaba. Circo Teatro Guaraciaba. Ele pode se inscrever nisso daí. Bom, e nessa vai e vem, vou até a bilheteria, volto à bilheteria, vou à bilheteria, volto à bilheteria. O regional do Guaraciaba estava ensaiando os artistas para se apresentarem à noite no palco. E eu, a curiosidade, como eu sempre adorei músicas, fiquei do lado. Até que um dia, o violonista, Matheus, ele perguntou se eu sabia cantar. Eu falei, sei lá se eu sei cantar ou não. Ele disse, canta alguma coisa aqui para ver se você sabe cantar. Aí eu cantei, e me lembro como se fosse hoje. Barracão de zinco sem telhado, sem pintura, lá no morro. E essa música ficou marcada na minha vida. O Pirulito passando nessa hora, adivinha o que ele fez? Já queria colocar em cima do palco. Tá tudo bem, só que a ideia dele não foi nada agradável, que ele queria me colocar de biquíni em cima do palco. Agora imagina eu com essas pernas de quero-quero, cantando de biquíni em cima do palco. Eu falei, tudo bem, eu posso até cantar, mas eu crio o meu estilo, aquele estilo longo, cobrindo tudo, e assim foi. Foi assim que eu comecei a cantar o Circo Guaraciaba. E uma passagem muito interessante. Quando eu cantava com o Juca, ou a dupla Gerson e Cisne Branco, queria que eu cantasse as músicas de Cascatinhana. Gente do céu, mas eu era tão desafinada, eu não conseguia cantar de jeito nenhum. E teve um dia que eu estava em cima do palco cantando, sem saber, quando o Juca estava lá assistindo, cantei Mensagem, aquela, vocês nem conhecem, quando o carteiro chegou e meu nome gritou. Então, eu estava cantando essa música. Aí, terminei de cantar, cumprimentei o público e entrei. Quando eu entrei, o Juca estava lá atrás do palco, mas ele me deu um abraço tão gostoso, aquele abraço que você não esquece nunca. E foi assim. Aí segui minha carreira. E a cachoeira forma aquele quadro lindo, pobre rio que distraído num barranco despencou. E esta cabocla é como o rio que no amor se distraiu, alucinada, um abismo mergulhou. Depois foi seguindo o quê? Aqueles papeizinhos, vamos dizer, sem graça, de aquela empregadinha que entrega a cartinha, o telegrama e tal, e se foi até que surgiu o papel. Um dia eu perguntei para o Pirulito se ele, por que ele não colocava eu fazer a Salomé no Ébrio? Ele tirou sarro de mim. O Pirulito tinha uma risada muito estranha, né? A risada dele era assim, E ele começou a tirar sarro de mim. Imagina eu, a Iracema, aquele tempo a Maria Tereza, espírito de porco, aonde que eu mandei ele ir tirar aquela risada, né? Bom, fui embora para a minha barraca. No dia seguinte, o Pirulito apareceu batendo na porta da barraca. O que o senhor quer? Já com aquela cara de poucos amigos, né? Ele, com o papel da Salomé, me entregou o papel. Ensaia isso daí, depois fica assistindo uma semana ali para ver como é que é feito o papel. E vamos ver se você faz esse papel, pelo menos até igual a Guaraciaba. Falei, tudo bem. Peguei o papel, li, gente, li com tanto afinco aquilo lá, com tanta raiva. Aí foi o dia do ensaio. Chegou no ensaio, ensaiei. Aí chegou o dia da apresentação. Aí eu fui lá, fiz a Salomé, aquele papel que eu não esqueço nunca.
Quando terminou a peça, entrei, ele veio me cumprimentar. Eu falei, o senhor gostou? Ele disse, gostei. Eu falei, isso é para o senhor nunca abusar da capacidade das pessoas. E saí. Olha como eu era atrevida, gente do céu. Eu era desse jeito. A Maria Tereza era assim. A Iracema agora está mais pacata. Agora eu vou falar sobre uma parte não muito boa da minha vida, sabe? Eu me casei com 18 anos, achando que eu ia ficar livre do jugo do meu pai, que era muito severo. Mas eu nunca namorei ninguém de circo, ninguém. Apesar que os filhos do Garcia eram lindos de morrer. Namorei um rapaz da praça, daí ele veio falar com meu pai foi tirar a informação dele, que não foi nada boa, mas eu cismei, falei, não, vou casar. Na véspera do casamento, eu casei dia 12 de outubro. Eu estava com 18 anos, não quero fazer conta de que ano que foi. A minha filha mais velha tem 63, ela nasceu com fazia 10 meses que eu estava casada. Então eu casei virgem pura, né? Que naquela época, Deus o livre, né? Não casar virgem. E também fiquei no circo, meu pai fez uma casa no fundo, uma meia água de 3 cômodos, e ele trabalhava em alumínio. Então ele saía às 5 horas da manhã e voltava tipo 6, 7 horas. Depois de 15 dias eu falei para ele, eu estou voltando para o circo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque não está muito legal o nosso casamento e eu vou voltar para o circo. Para vocês terem uma ideia, no casamento do civil e no casamento do religioso, as minhas fotos eu estou toda chorando. Na véspera eu comecei a chorar. Meu pai falou, filha, se você não quiser casar, não case. Eu falei, pai, mas está todo mundo avisado. Então, durou 4 anos e 7 meses. E eu queria separar, mas por causa do meu pai, né? Imagina, uma filha separada, aquelas coisas tudo. Só que na última vez que ele veio me bater, eu passei a mão numa faca e falei para ele, vem infeliz, que eu vou te abrir no meio. Cala a boca, Naí! Some daqui, desgraçado! Cala essa boca! Vai embora! Cala essa Vai boca! embora daqui! Naí, o que você tá Some fazendo? daqui, seu sem vergonha maldito! Eu não vou sustentar mais seu vício! Daí ele chamou minha mãe, né? Dona Lívia. Daí eu rasguei o verbo, falei para minha mãe, mãe, eu apanho todo dia quando o pai está aqui, porque ele sabe que eu não vou responder nada, não vou gritar, não vou chiar, então eu vou separar dele. Daí fui para o circo do seu Tercílio, que é tio do Udi, que trabalhou muito tempo também em circo. Era de circo, nós somos como se fossem irmãos, criados juntos. E daí eu separei dele. Fui para a casa do Tive 3 filhos, a Maria e Emília. Depois da dieta, engravidei da Maísa. Depois engravidei do neto. As minhas filhas, a Maria e Emília, só serviu para ser clone. A Maísa ainda começou a fazer deslocação, mas começou a reclamar de dor nas costas. E meu pai, o neto, era a vida dele. Agora, o meu filho, o neto, fazia um rola macuamba, mas ele fazia um senhor palhaço. Olha, não vi palhaço nenhum melhor do que ele. Então, foi assim. Separei dele. Eu estava com 24 anos. E meus filhos ficou com meu pai, com a minha mãe, porque minha mãe não deixou levar as crianças e sempre foi eles que criaram, então ficaram deles, meus filhos. Então eu fui num grito de carnaval. Uma amiga que não era muito boa da cabeça, que tinha um caso com um rapaz casado de São Paulo, daí ela falou, vou te apresentar o Zé. Eu falei, não vai me apresentar nada, não queria nada mais saber, né? Queria viver minha vida sozinha, arrumar um emprego e tudo. Me apresentou o Zé, 17 anos mais velho do que eu, só um dente na boca,
E ele foi o primeiro que não me encantou quando eu separei do marido. Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu falei, que engraçado, é o primeiro homem que não me encanta, né? Que depois que eu separei, mesmo casada, tinha os engraçadinhos. Então, a gente começou a sair junto, assim, os 4 para passear. Então, com ele também, eu tive 2 filhos, porque ele falou para mim, idiota que eu era. Já tinha tido 3. Ele falou, Nair, pode parar de tomar o comprimido, porque eu não engravido ninguém. E a besta, com 24 anos, 3 filhos, acreditou. Engravidei do primeiro. Tive o Pedro José, que hoje mora em Bragança, muito direito, muito correto. E é de leão infeliz. Então, tem um gênio. Daí, eu voltei a tomar comprimido de novo. Mesmo com comprimido, eu engravidei do segundo, o Márcio. E fui vivendo a vida ali no Alvorada com ele. Daí ele montou uma churrascaria lá no Largo do Divino. Só que lá ele começou a beber. Então a gente tinha 3 turmas que frequentava. A primeira turma era a família. Mulher, avó, mãe, filhos, tudo bem. Isso é verdade, viu, gente? Na segunda turma, eram os que vinham sem as esposas e sem, não sei, o solteirão ou casado, mas já vinha mais por minha causa. Ali o bicho começou a pegar. E a terceira turma era a turma do chamado Inferninho. Muita gente não vai saber o que é isso. Eram as mulheres da zona do Meritício. A gente atendia elas porque lugar nenhum atendia. Bem, enquanto eu faço um cafezinho, vamos falando da minha família. A linda família que eu tenho. Em 1962, eu fiz um casamento. Aquele casamento que geralmente dá errado, e o meu foi um deles. Mas graças a Deus, que desse casamento gerou a minha primeira filha, a Ivana. E com ela, com 2 anos, ela tinha 2 anos quando eu fui para o circo. E depois vieram mais 2 filhos, graças a Deus. A Renata, o Creu, que infelizmente já se foi. Mas tudo é permitido por Deus e vamos tocando a vida. Mas na sequência é engraçado. De todos os meus filhos, nenhum deles seguiram a minha, não vou dizer carreira, porque eu também não tive carreira. Como é que fala? Eu conquistei a minha carreira. Não, mas nenhum deles quiseram ser atriz, atores, circense. Só na família da Guaraciaba que o Alexandre Alemalhone, um grande palhaço, da família da Guaraciaba. Da minha, nenhum deles se dispuseram a ser artista. Mas, mesmo assim, eles me fizeram muito feliz, porque me deram 8 netos, 12 bisnetos, e eu tenho uma bisneta agora, com a idade de me dar o tataraneto, só que ela não quer. Mas ainda eu não hei de morrer sem ser tataravó, não sei de que lado vai sair. Mas que eu vou ser tataravó, vou. Eu ainda hei de formar a 5ª geração da minha família Cavalcante, se Deus quiser. Aceita o cafezinho? E tá muito bom. Delícia. Então, eu sou branca desse jeito, né? Então e meu pai é mulato, porque a mãe dele era italiana. E minha mãe casou com meu pai, que era mulato, então para mim era normal, né? Eu ter nascido branca desse jeito. Com 18 anos, na véspera do meu casamento, que minha avó não queria que eu casasse com esse meu marido, ela simplesmente falou que por que você está deixando o Pedro? Foi e deu um tapa na cara do meu pai, eu segurei ela. Daí ela falou, você tem tanta, desculpe do palavrão, frescura com teu pai e mãe, eles não são teus pais. Então eu vim saber que eu era adotada com 18 anos. O meu pai biológico é alemão, a minha mãe biológica é polaca.
E eu sou de Capricórnio, então você já viu o gênio que eu tenho, né? Agora eu vou falar sobre meu pai, o Pedro Osório, que de trás para diante é Ordep, e por causa da cor dele, ele trabalhava de índio, jogando facas. É. Eu me lembro disso, que quando ele primeiro joga na silhueta desenhada, e ele jogava machadinha, era o único que jogava machadinha por cima da cabeça. Nenhum atirador de faca ouviu fazer isso. Tanto que uma vez caiu na cabeça da minha mãe e sangrou um pouco, porque bateu no prego. Então, minha mãe não tinha coragem de ficar para ensaiar, a minha avó também não tinha coragem, que era mãe do meu pai, branca, e eu falei para ele, pai, eu fico. Eu tinha 4 anos, olha que ideia, meu pai também não pensava, né? Só que eu era muito obediente, eu falei, eu fico para o senhor. Ele falou, você tem coragem, filha? Eu falei, fico. Então, eu fiquei na prancha, ele jogou as facas. Ele jogou as machadinhas, ele jogou as flechas. As flechas tinham um pouco de receio que se ventasse, a flecha muda de direção, né? Mas aquele dia não estava ventando, eu não tive medo. Daí ele atirou com os pés também, que eu nunca vi ninguém, nenhum artista atirar as flechas com os pés em volta da pessoa. Depois, no final, ele atirava as facas com fogo. Mas isso aí eu já era do meu tempo, ele não fazia ainda. Ele estreou no Paulo Simões. Bom, aqui é o meu recanto. É aqui onde eu vivo, com os meus pensamentos, com as minhas lembranças. Lembrança principalmente de Vilblac Cavalcante, que em 1969 nos casamos, e foi a coisa mais importante da minha vida. Com ele eu aprendi ao teatro. Ele não foi somente meu marido. Vilblac foi meu pai, meu irmão, meu confidente, meu amigo. Então, quando eu perdi o Vilblac, eu perdi muita coisa, muita. Então, tenho muitas lembranças dele. E, atualmente, se eu continuo trabalhando para elevar o nome dele, não deixar o nome dele morrer, através das obras dele, das composições dele, cantando as músicas dele, inclusive no filme Circo Sinfônico, eu canto a todas as músicas, são de Vilblac Cavalcante. Como é bonito no sertão raiar do dia, ver o sol aparecendo por detrás da serrania, beijando quente a campina verdejante. A Mulher de Zebedeu foi uma adaptação de Vilblac Cavalcante. Quem será agora? Maria, Maria, cada dia você me dá mais alegria. Isso é porque a senhora ainda não me viu pelada. Muito obrigado, Maria. Pode ir. Então, enquanto eu viver, enquanto eu existir, o nome de Vilblac Cavalcante será lembrado. Porque ele foi e é e vai continuar sendo o grande amor da minha vida. Inclusive, até hoje lembro uma música que ele chegou para mim e disse: Iracema, eu fiz uma música para você. E essa música eu guardo na lembrança até hoje. Eu vou cantar ela para vocês. Quando a brisa sopra calmamente, eu sinto suavemente um inebriante odor, cálida fragrância perfumada da mulher que é minha amada, meu querido e grande amor. Da diva divina que irradia tantos sonhos, fantasia, tanto bem, tanto calor.
Quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou me apaixonando, mais amor tenho pra dar. Toda a natureza se engalana, quando dela se emana um perfume pelo ar. Canta rios, bosques e cascata, menestrel e serenata cantam hinos em louvor a ela, minha amante, minha amada, minha eterna namorada, meu querido e doce amor. Então, gente, tudo que eu aprendi, eu devo ao meu pai. Eu fazia 17 números, mas aprendi com meu pai. Única bronca, não é bronca, mágoa que eu tenho do meu pai, que eu trabalhei na peça O Noviço, no Teatro Municipal. O pai da Marília Pera era o diretor e eu fazia o papel do menino. Então, a Record viu a apresentação, gostou e quis me contratar. Meu pai não deixou. Por quê? Porque eu ia ganhar mais do que ele. E daí vão falar que você está me sustentando. Eu falei, pai, deixa que falem. Eu quero, porque ia continuar trabalhando no circo. E a gente, naquela época, gravava radionovela só de dia. Então, a minha vida foi essa. Eu cheguei em Sorocaba com 11 anos e adoro Sorocaba, que era bem diferente, porque eu morei 30 anos em São Paulo. Minha vida é assim. O interessante é que muitas pessoas pensam que a vida do circo é aquela maravilha, é tudo bonito, é tudo lindo, é como se apresenta no palco. Mas, na verdade, na realidade da nossa vida circense, você tem as mesmas obrigações, levanta de manhã, cuidar de roupa, cuidar de almoço, levar a criança para a escola, trazer a criança da escola, com a dificuldade que nós não tínhamos água, tinha que carregar água, bardear água, colocar, encher latão de água. Também não sei por quê, porque naquele tempo já existia torneira e já existia mangueira, não sei por que a gente carregava no balde, né? Mas deixa para lá, isso tudo já se passou. Mas a vida do circo é prazerosa, apesar de todas essas dificuldades e todos os preconceitos, porque o que mais pesava na nossa vida era o preconceito. O circo chegava na cidade, todo mundo gostava do circo, só que as mulheres da cidade era tudo cheia com preconceitos. Para não falar palavrão, então era como é chamada de prostituta, o nome mais bonitinho para que eles nos taxavam. E o interessante é que você chegava nas lojas, normalmente chega numa loja, aí todo mundo corre para querer vender, não é isso? E quando você falava que era de circo, até o gerente da loja sumia. Você não conseguia falar com ninguém. E ninguém vendia nada para gente de circo. Mas mudando toda essa nossa vida, de fazer doce para poder vender, para poder a renda ser um pouco maior, porque a nossa contratação era assim: você ganha X por semana e mais uma bandeja de doce. Essa era o nosso salário. Eu, como não tinha nada para vender, o que eu fiz? Eu fui tirar umas fotos, tirei umas fotos, que naquele tempo era muito jovem, muito bonita e tal. Eu cantava, aí eu ia na plateia vender as minhas fotos. Autografada, olha que chique, ó, eu já era bem adiantadinha. Mas era a nossa vida. Mas o importante de tudo isso daí, apesar de todo esse sacrifício, apesar de o circo ser um mundo dentro do mundo, que eu sempre digo, porque lá dentro, naquele espaço, nós somos uma família, nós somos todos unidos. Então, nós nos amamos até hoje. Olha, quase mais de meio século, e todo mundo continua unido, e todos os circenses são unidos. Apesar de tudo isso daí, o circo é uma maravilha. Hoje nós somos um personagem, à noite nós somos outros. De manhã nós fazemos uma coisa, à noite nós somos uma princesa, nós somos as mendigas, nós somos as rainhas, ou outras coisinhas, ou as bêbadas. Cada dia nós somos uma coisa. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante para vocês. Eu não nasci no circo, mas o circo nasceu em mim.
Nair, você sabe quando eu te conheci? Quando eu entrei no Guaraciaba, que eu fui no circo do seu pai. Aí foi que eu te conheci, Isso foi em 1964, né, no caso, eu conheci. Faz tempo, hein, meu? Imagina, tudo isso. Mais de meio século. Aquele tempo que a gente era bonita ainda. Oh, com certeza, era bonita. Ainda dava um bom caldo. Mas o interessante do circo é a nossa amizade. Com certeza. A nossa união. Mais de 61 anos. 61 anos, você já pensou? Já pensou? Agora você fala de mim, por favor. Falo. Essa daqui, eu sou filha única. Graças a Deus não tive irmão. Eu tenho 2 irmãs do coração. Essa coisa aqui, querida... Coisa não, por favor. Essa minha amiga querida e uma cunhada que eu tenho em São Paulo. Então, são 2 irmãs do coração, que sabem tudo. Bom, saber da minha vida é fácil para qualquer um. E ela que tá me abrigando agora. Até, inclusive, eu posso dizer que eu estou morando com ela agora, não é? Ai, Cruz, meu Deus do céu, mas... vai, amor, vai. Eu te amo bastante. Eu te amo muito para te aguentar dentro de casa. Mas tá bom. Mas Quem vê essa imagem dela assim, rindo, sorrindo, não viu a mulher braba ainda. Nem queiram ver. Eu já sou mais bocuda, né? Eu já sou mais do que ela. Eu sou de Capricórnio, então você já viu, né? Que maravilha que sou. E tenho idade para ser malcriado, para responder. Estou com 84 anos. não, você não tem esse direito, não. Não, você não tem esse direito. Porque eu é velho, a gente bate e já derruba no primeiro tapa. Vai, fica quieto. Mas a primeira, agora que eu estou usando bengala porque eu quebrei o ombro, eu falei para ela, que foi andar em Sorocaba, eu falei, a primeira coisa vai ser, não o cabo, vai ser, que é de 4 pés, né? Eu já taco, ela falou, no pé, eu falei, não, eu taco na cabeça e vou batendo até matar. Mas essa infeliz me põe o Ray-Ban com a bengalinha dentro de Sorocaba. Vou atravessar a rua. Quase que nós fomos na Praça Coronel Fernando Prestes para pedir esmola lá, porque parecia aquela ceguinha andando. Quando eu ia atravessar a rua, daí eu punha mesmo assim, aí segurava nela. Porque, Olha, gente, essa daí é uma figura, graças a Deus. Essa é outra. Olha, graças a Deus que eu tenho irmãos, o circo, ele me trouxe uma família, ele me trouxe irmãos, Fedegoso, Guaraciaba, Idimeia. Então, e outros circos por aí que eu passei. Eu não sei se eu que sou boa, que tenho, graças a Deus, eu tenho amizade com todos, mas eu tenho bons amigos. Graças a Deus, eu tenho bons amigos. Mas graças a ela, que ela tem uma paciência de Jó, sabe? Ela tem coisa que ontem à noite mesmo eu falei para ela, não vou falar o que eu falei, mas era um maldito telefonema de toda hora, de cada 3 minutos ligava. Na 4ª vez eu falei um palavrão e falei, manda esse infeliz pro inferno, desliga. Adivinha quem era? Adivinha quem era o infeliz? Adivinha. O senhor Rodrigo. Vocês sabem, um certo Capitão Rodrigo, aquela novela maravilhosa, é ele. Olha, eu amo o circo. Não tive a felicidade de nascer no circo. Eu digo sempre que foi o circo que nasceu em mim. E te digo sinceramente que eu continuo trabalhando, nós continuamos trabalhando, e se Deus quiser, se Deus permitir, ainda eu hei de morrer trabalhando. E eu também. Eu também quero morrer, assim, de repente, de preferência, que nem eu estou fazendo agora com a minha amiga. Mas eu quero morrer e sou doadora de tudo, viu, gente? Que fique gravado. Eu sou doadora do que prestar, principalmente pele. Vai tirar da bunda, né? Eu acho que não vai prestar nada. Só porque eu tive 6 filhos. Ela tá falando isso. Vê se pode. Vê se não enche o saco. Principalmente isso. Pronto. Meu povo amigo, boa noite, até amanhã. E sonhem comigo, é meu desejo, é meu afã.
Ho, 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 meu povo amigo, boa noite, até amanhã. E sonhes comigo, é meu desejo, é meu afã. Boa noite!